Vamos lá, pessoal. Vamos iniciar agora o nosso curso de Vue.js, tá? Eu já comecei aqui entrando na página do Vue.js. Tá aqui temos uma página brasileira, na tradução da página americana, originalmente de onde veio o framework, tá? Que é o br.vuejs.org. Aqui nós temos toda a documentação da ferramenta. Antes de entrarmos aqui, fazermos a investigação da ferramenta, começarmos a utilizá-la, vamos entender alguns conceitos, tá? E relembrar alguns outros. Então, vamos entender alguns conceitos, tá? Primeiro deles é o chamado framework, tá? Então, que diabos é um framework? Para que ele serve? É de comer? Onde vive? Quais são os hábitos deles, né? Hoje, né? Enfim. Então, framework, o conceito de framework é basicamente você pegar parte de um trabalho feito, né? Frame vem de parte ou pedaço e work seria o trabalho, né? Então, qual que é a ideia? Você pega, basicamente, uma parte de um trabalho já desenvolvido. Para quê? Para você não precisar fazer braçalmente alguns recursos, algumas coisas da programação, algumas partes específicas em que você não vai precisar reinventar a roda. Então, framework, quando a gente fala de framework, a gente está se referindo a alguma plataforma, alguma ferramenta que vai realmente modificar a nossa forma de programar. Então, é uma ferramenta bem robusta, bem grande, e alguns frameworks de JavaScript, quando a gente vai falar frameworks para JavaScript, o que nós vamos utilizar no curso é o Vue.js, tá? Vue.js ou só Vue. Nós temos alguns outros no mercado que também são bem notáveis, como o Angular, tá? O Angular. E temos também o React, tá? React. Então, temos esses três frameworks aí bem notados no mercado de trabalho: Vue.js, Angular, React, tá? O Vue, vou começar aqui por baixo. O Vue.js ele foi desenvolvido pelo Facebook, tá? É uma ferramenta feita pelo Facebook. O Angular feito pela Google. E o Vue.js pelo povo, né? Pela comunidade. Olha que coisa bonita. Então, o Vue.js ele não tem uma empresa grande por trás, como os outros dois, porém, a comunidade e o mercado está se voltando muito para essa ferramenta. Tá? O autor do Vue.js é um cara chamado Evan Liu, né, um chinês, na verdade norte-americano, creio que descendente, não tenho certeza, tá? E ele fez a ferramenta e a comunidade hoje é muito adepta, está sempre renovando ela. A gente vai ver algumas coisas a mais do Vue. Mas framework em geral são ferramentas bem robustas que vão basicamente modificar a nossa forma de programar. Ela vai mudar totalmente o nosso cotidiano de programação, vai ter as suas especificidades, suas particularidades. E a gente tem algumas outras coisas que a gente pode acabar confundindo alguns conceitos. Então eu vou tentar esclarecer isso aqui um pouco mais. Além de framework, a gente também tem bastante coisa chamada como lib, tá? São todas nomenclaturas para dizer, todas elas, tá? Elas se referem à parte de trabalho feito, assim como o framework, tá? Lib, ele é também basicamente um pedaço de código que você vai pegar para utilizar no seu software que você não fez. É um pedaço de código de terceiros, digamos assim. Só que a lib, ou biblioteca, seria a abreviação de library, que no inglês é biblioteca, é basicamente um pouco menor do que um framework. Porque o framework ele já modifica toda a sua forma de programar. Você vai ter que mudar totalmente sua rotina de programação e vai ter um jeito certinho de programar. Vai mudar de como você faz as coisas mais simples a coisas mais complexas. Lib você já utiliza para resolver uma pequena parte específica. Por exemplo, nós podemos utilizar uma biblioteca, uma lib, para fazer validação de CPF. Como é algo bem específico, ó, quero baixar uma biblioteca, uma parte de código pronto para resolver o problema de validação de CPF, como é algo bem específico, é só aquilo lá que você vai trazer um código de terceiro, a gente não encaixa muito como framework. Apesar de conceitualmente é um framework, uma parte de terceiro, um código que você está trazendo,
Porém, ele é uma unidade bem pequena, bem funcional ali. Eu vou colocar só naquela validação do CPF. Então, nós chamamos de biblioteca ou lib, ou library do inglês. Então, digamos que o framework já é um conjunto de várias bibliotecas. É um negócio bem maior, bem mais robusto. Vai basicamente fazer é quase que outra linguagem. Tá? Tem todo um contexto que muda bastante coisa. E é bem comum, e nós vamos utilizar bastante, várias libs, várias bibliotecas para Vue.js. E isso é totalmente natural. Ah, vou baixar uma biblioteca para validar campo. Beleza, é uma lib. Vou baixar uma biblioteca para fazer, sei lá, conexão com PagSeguro, se você for fazer um e-commerce, conexão com PayPal. Beleza, são libs. São bibliotecas que você vai utilizar. Reparem que a biblioteca ela vai ter que se adaptar ao framework que você está utilizando. É uma biblioteca para Vue. Não vai funcionar no Angular. Porque o Vue já é quase uma linguagem, não é uma linguagem, é um framework. O framework tem essa maior magnitude, tá? Então, vamos começar. Só partes conceituais que a gente quer esclarecer para vocês. A gente vai trabalhar bastante com esses conceitos. Mas vamos começar, então, a falar especificamente do Vue.js, tá? E como que ele é, e revisar alguns outros conceitos, tá? Antes de ir, aliás, para o Vue.js, vamos lembrar de um conceito muito importante chamado DOM. Vocês lembram? Isso. Então, o DOM, ele vem, vou escrever ele aqui na vertical para a gente entender, vem de Document, Object, Mapping. Ou seja, mapeamento de objetos do documento. O documento mapeado em objetos, basicamente. Em termos práticos, o que é o DOM? Vamos por partes. O que seria documento? Em termos de programação, tá? Ah, um arquivo do Word, não. Em termos de programação, que a gente viu até agora, o que seria o document? É o HTML, a nossa página. HTML. O que seriam objetos? São objetos de JavaScript, né? Pode colocar assim, objetos de JavaScript. E mapping é só traduzir mesmo, mapeamento. Então, o que a gente vai fazer? Traduzir para inglês também. Mapeamento. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que eu vou mapear o nosso HTML em objetos do JavaScript. É isso mesmo. Porque, se a gente for ver o nosso documento, nosso HTML, o que ele é? É um conjunto de tags, né? Tem HTML, tem o head, certo? Aqui dentro tem várias coisas, vou resumir, tá? Barra head, tem o body, barra body, certo? Então, o que acontece? O que acontece? O nosso... Tem alguma coisa, né? O nosso JavaScript, ele não consegue, ele não vai ler o nosso documento assim, com as tags. Ele vai ter o mapeamento dessas tags para objetos de JavaScript. Vai ter, nós chamamos de DOM. E o DOM, a gente tem aquele primeiro o documento, aliás, antes inclusive do document, nós temos o objeto window. Lembram dele? O window representa a janela, né? Então consegue, pelo window, acessar recursos como histórico de navegação, entre outras coisas, localização, GPS eu consigo utilizar ali dentro. Dentro do window, eu tenho o objeto document. A gente utilizou muito, certo? Document, GetElement by ID, Carry Select, enfim. O que o document é? É o HTML. Então, dentro do document, eu tenho, por exemplo, head. O objeto head, que é o cabeçalho, que é a tag head. Tenho também body. O que eu tenho dentro do body? Posso ter um form, posso ter um input, várias coisas. Então, o DOM, que é isso aqui, ó, o DOM, ele é o que nós chamamos de abstração do nosso documento HTML para objetos do JavaScript. Então, ele mapeou, ó, tag HTML vira objeto document, tag head vira objeto head, tag body, objeto body, e assim por diante. Tanto é que nós fazemos assim, se eu tivesse uma tag lá dentro com ID, nome, eu
poderia fazer document ponto get elemento, vou resumir aqui, tá? By id, eu passava aqui ID, por exemplo, o nome. Isso fazia o quê? Ele ia lá no HTML e fazia um scanner. Ele ia escanear para cadê essa tag com ID, nome. Quando ele achasse, ele ia me retornar o elemento, a tag. Tá? Outra tag aqui, a gente fala que ele é um elemento. Um elemento, tá? Então, o que nós vimos até agora, o que nós trabalhamos fazendo aplicações como a Candinha, a Housify, foi totalmente utilizando o DOM para fazer os recursos de JavaScript. O que vai mudar? Justamente isso. O DOM, ele vai ser basicamente, ele não vai ser removido, tá? Mas ele vai ser substituído pelo view. O view ele vai fazer esse controle do DOM para a gente. Não é que o DOM vai sumir, não tem outro jeito, não tem outra forma de você modificar seu documento pelo JavaScript, não seja pelo DOM. Mas o view ele vai deixar isso escondido para nós. Então a gente vai programar de uma maneira mais alto nível, no sentido de não ter que ir muito lá no DOM, ficar fazendo consulta manual, entre aspas, tá? E eu vou fazer algo mais prático com o view. Mas entendam, por baixo dos panos, o que o view faz é tudo aquilo que a gente já fez até agora. Document, get element by id, quero select. Claro que de uma maneira bem otimizada, porque eles fizeram um código, trabalharam nesse código dedicado, então eles vão fazer um negócio bem otimizado, porém, a grosso modo, o view, por baixo dos panos, ele vai fazer uma série de manipulações pelo DOM, tá? Manipulações do DOM, tá? Então isso é uma coisa que a gente tem que entender, tem que estar em mente utilizando o framework. Então tudo aquilo que a gente aprendeu até agora vai servir como base para a gente saber e aceitar melhor o que o view faz. O view não vai fazer mágica, né? Ele vai fazer aquilo que a gente já vem feito há bastante tempo. Só que a gente vai fazer de uma maneira mais prática, diagramando. Beleza?